Então, quero me apresentar. Eu vejo que muitos dos que estão aqui são seguidores lá do meu Instagram, né? Mas, eventualmente, pode ter alguém aí que ainda não me conheça. Bom, eu sou Natália Estrela, sou tradutora, preciso refazer as contas, eu já não sei mais há quantos anos eu sou tradutora, mas vivendo com foco em audiovisual, eu estou há 3 anos e meio que eu vivo exclusivamente, é o meu carro-chefe. Eu não vou dizer exclusivamente, porque eu também faço tradução técnica. Hoje eu traduzo textos para Globo. Traduzo não, faço versão, na verdade. Estou traduzindo a Bíblia agora, a Bíblia da Mulher. É um trabalho bem bacana. Que Estou muito legal. feliz. Estou fazendo bastante trabalho de texto, né? Que era uma vontade minha de voltar. Mas, enfim, o carro-chefe, eu sou conhecida pela tradução para dublagem. Já há 3 anos e meio que eu vivo exclusivamente, quase que exclusivamente disso, né? Mas eu trabalhei durante 5 anos como tradutora técnica. Então, desde 2011, vamos fazer as contas aí, agora em novembro, vou fazer 8 anos que eu sou tradutora, que eu vivo de tradução. Né? Só que durante 5 anos eu fui tradutora em house. Não sei se a galera está acostumada, você sabe o que isso significa, mas eu trabalhava para uma empresa. Eu era tradutora, CLT, ganhava salário, inclusive era muito bem remunerada. Né? Trabalhava, tinha todos os direitos e, enfim, ticket, plano de saúde, todas aquelas coisas. Mas eu morria de vontade de criar meu filho. Morria de vontade. Meu filho tem 6 anos, faz 7 no mês que vem. E eu tinha muita vontade de estar perto dele. Então, eu trabalhava como tradutora em house, comecei a fui estudar, né? Isso foi um divisor de águas. Pronto, aí a gente já entra no primeiro tópico da nossa live sobre mercado de trabalho, tá? Eu era tradutora, eu entrei numa vaga de tradutora em house, uma vaga que estava aberta há 1 ano e meio, ou seja, ela estava aberta desde 2009 e ela só foi preenchida em 2011 porque eles não encontravam, era uma empresa de engenharia de construção de usina hidrelétrica, e eles não encontravam ninguém que falasse, escrevesse e entendesse espanhol, enfim, que atendesse todos os requisitos, e eu atendi essa vaga, né? E preenchi, só que eu não era tradutora. Então, assim, só para você ver, né? Quando eu entrei para uma empresa de engenharia, numa vaga de tradutora, eles não sabiam, eles não faziam a menor ideia do que era ser um tradutor. Só que eles precisavam de alguém que atendesse todos os requisitos e eu acabei ficando com a vaga. Fui muito feliz lá, trabalhei lá durante 5 anos e lá eu comecei a pesquisar, porque quando eu entrei, imediatamente após entrar, eu chegava em casa e chorava todos os dias, porque eu descobri que eu não era tradutora. Eu chorava muito, né? Me lembro disso como se fosse hoje, porque eu chegava em casa e eu chorava, porque eu ficava assim, eu tinha aqueles textos técnicos de engenharia para verter, eu fazia versão, e apesar do meu espanhol ser excelente, na verdade, gramaticalmente falando, assim, em termos de, enfim, de fluência, eu escrevia em português pessimamente, muito, muito mal, mas em espanhol eu escrevia muito bem. Eu escrevia muito bem em espanhol. Só que eu não era tradutora, não entendia nada de técnicas de tradução e eu ganhava muito bem lá. E eu chegava em casa e eu chorava todo dia, porque eu não queria perder o meu emprego. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, é a primeira vez, nem a Laila acho que sabe disso, né, Laila? Não. É. E assim, eu chegava e eu chorava, porque eu falava, eu quero esse emprego, eu quero ficar lá, porque eu ganho muito bem, porque era uma coisa que eu amava, eu amo a língua espanhola. Eu sou formada em marketing, mas na verdade eu trabalho com espanhol desde os 15 anos de idade. Vai fazer 18 anos esse ano que eu trabalho com língua espanhola. Então era tudo pra mim, era tudo que eu queria, aquela vaga, parecia que ela tinha sido desenhada pra mim. Assim, uma vaga de emprego que ela foi desenhada pra você, mas eu não era tradutora. Eu só tinha muita bagagem de língua espanhola, mas eu não era tradutora. E aí, eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, beleza, eu não sou, mas eu já tô lá. Eles gostam de mim, eu tô dando o meu máximo, eu vou ter que virar tradutora. E eu virei tradutora. Eu fiz a pós-graduação da Estácio, né? Que recomendo eu, o tradutor iniciante, todo mundo que eu conheço até hoje. E olha que eu conheço é gente no ramo.
Não conheci ninguém que tenha dito assim, nossa, eu fiz a pós da Estácio, lá do pessoal da Cult, né, da Merichel, do José Luiz, e não gostei, não deu. Olha, Não a pessoa existe. pode não ter, a pessoa pode não ter, de repente, entrado no mercado, porque eu lembro que da minha turma de 19 alunos, acho que só eu sou tradutora hoje, mas Eu assim, também. você não era da minha turma, você foi acho que de uma Não, turma anterior à minha, fui uma mas a turma sua turma antes, mas na também. minha turma também. Mas assim, não há uma pessoa que faça aquela pós e diga assim, ah, não, não, a pós é incrível, a pós é maravilhosa. Então, a segunda dica, a primeira é, se você acha que você é tradutor porque você fala outro idioma, um idioma estrangeiro, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não é tradutor só porque você fala um idioma estrangeiro, tá? Você precisa estudar. A segunda notícia é que eu tive muita sorte, que na verdade não é sorte, é Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E não sei se vocês vão ter um cliente que era a empresa que eu trabalhava que teve paciência de esperar eu me tornar uma tradutora. O cliente hoje, até porque 98% dos tradutores são freelancers, eles trabalham prestando serviço, o cliente geralmente não tem paciência. Então, torne-se tradutor antes de entrar no mercado. Comece a oferecer o seu trabalho como tradutor, comece a se sentir um tradutor quando você começar a trilhar o caminho da tradução, né? Como não é uma profissão regulamentada, não tem, enfim, você não tem que fazer prova, não tem como a maioria das outras. Então, assim, há critérios básicos, não acho que não tem, tá? Há critérios básicos e os critérios são esses. Vocês precisam trilhar um caminho. É um caminho, um checklistzinho, que a gente vê que todo mundo meio que trilha esse caminho. E, enfim, eu fiz a pós, né? E quando eu estava na pós, eu descobri numa aula de legendagem, hoje, a pós da Estácio em tradução, tem a disciplina de tradução para dublagem, com a mestre Mor, que é a Dilma Machado. Naquela ocasião não tinha dublagem, Mas é tradução para diferente, Nath, é outra pós. A pós em tradução, ela tem um módulo de legendagem, mas a pós que tem o módulo de tradução para dublagem com a Dilma é a pós em tradução audiovisual. São dois cursos diferentes, duas pós Pode diferentes. ser que, pode ser que tenha mudado, porque não? Ah, é? Eles tinham incluído. Eu Eles não sei, a incluíram gente no pode, currículo você que de. confirma isso, porque quando a primeira turma da Dilma, eu sei bem porque eu estava bem, enfim, nós somos bem próximas, eu lembro que a Uhum. primeira turma era do curso regular mesmo, do curso de Ah, tradução, então ótimo, tanto melhor. Se eles tá? incluíram, eu acho que ficou Mas maravilhoso. imediatamente após sair daqui, eu vou perguntar isso para Dilma e confirmo para a galera, mas assim, até onde eu sei, não sei se mudou, de repente depois eles acharam melhor ter uma só de. Mas eu lembro que era o curso regular de tradução, que a Dilma estava dando a disciplina. Uhum. E, bom, naquela época não tinha, né? Não tinha Era só legendagem. tradução, era só legendagem, não sei se ainda é, vamos confirmar isso e vamos dizer para vocês. Mas eu lembro que numa aula de legendagem, no fim do módulo, um dos professores deu um vídeo. E, queria falar com vocês sobre uma outra modalidade que a gente não aborda aqui, que é a tradução para dublagem. Ele passou um vídeo da Dilma Machado, tá? Não tem? Então, ó, a Renata tá dizendo aí que ela fez terminando no ano passado e não tinha. É, a Lívia também tá falando, Então. incluíram Então não. não, eu tô enganada. Eu tô absolutamente enganada. Que bom que você me corrigiu. Então é de audiovisual mesmo. Bom, então é isso, não tem, né? Mas aí um dos professores falou. Aí ela tá confirmando aí que só tem legendagem 1 e 2. Então continua a mesma grade. Obrigada, Desculpa, galera. gente. Obrigada. E aí o professor passou um vídeo da Dilma Machado, não sei se ainda tá assim, o Alarcón. E quando eu vi, eu falei assim, nossa, que incrível. Tem tradução para dublagem. Eu tinha basicamente me formado não, mas assim, toda a minha bagagem cultural vinha de novelas mexicanas, né? E assim, isso era até motivo de piada na ocasião. Todo mundo falava assim, nossa, a única pessoa que fez alguma coisa que presta com novela, né? Mas durante a vida inteira eu assisti novela mexicana. Enquanto todas as minhas amigas ouviam Backstreet Boys, eu ouvia Thalia, eu ouvia Rick Martin, aquela coisa toda. Então eu tinha, assim, eu falei assim, nossa, existe uma profissão que ela foi feita para mim. E foi ali que eu comecei a me especializar em tradução para dublagem. Entrei no mercado. Então, assim, eu migrei, tá?
eu saí durante... Esse é outro ponto importante. Terceiro ponto. Natália, eu tenho um emprego e eu tô empregada, mas eu tô querendo largar o meu emprego e trabalhar com tradução. O que eu faço? Bom, eu posso te dizer o que eu fiz. O que eu fiz? Eu, durante 2 meses, me ferrei muito. Durante 2 meses, eu me dividi e trabalhei nos 2 lugares. Eu tinha o meu emprego, como eu disse para vocês, que eu ganhava bem. Só que eu tinha o sonho de trabalhar de home office para estar com meu filho. E durante 2 meses, eu fui fazendo os meus clientes, a minha carteira de clientes, estando empregada. E eu sacrifiquei muitas madrugadas e todos os fins de semana. Mas era um projeto. Então, assim, eu fui entrando em contato com os clientes e à medida em que eu tinha oportunidades de fazer testes e ia conseguindo espaço, eu trabalhava todos os fins de semana, muito, e aí conversava com o cliente, pedia um prazinho, pô, será? Ele vai, pode ser sexta, pô, tenta ir conseguir para mim domingo de manhã, e aí de sexta até domingo de manhã eu ficava acordada a madrugada inteira trabalhando, sabe? E foi assim durante 2 meses intensos, onde eu trabalhava lá no meu emprego. Às vezes, na hora do almoço lá, eu não cheirava almoço. Chegava no trabalho, às vezes, 6h30 da manhã, lá no centro da cidade. Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Às vezes, eu chegava às 6 horas da manhã no centro da cidade, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava lá às 6, levava o notebook, coisa e tal, e trabalhava. Então, assim, foi uma loucura durante bastante tempo. Até que, após 2 meses, eu tinha uma escala de trabalho para 2 meses. Aí, naquela segunda-feira, foi uma segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu recebi um e-mail de um cara que tinha gostado muito do meu trabalho e falou, olha, eu tenho uma escala para você aqui para 1 mês. E eu falei, bom, isso era tudo que eu tinha pedido a Deus. Eu queria uma escala que me sustentasse durante um tempo. E aí eu peguei aquela escala de 1 mês e agarrei ela com unhas e dentes. E foi assim que eu entrei para o mercado de... Comecei a viver de tradução como freelancer, enfim, como autônoma. E larguei o meu emprego e comecei a trabalhar. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Se vocês... eu tô empregada agora, não sei se tem alguém aqui que... Natália, eu tô rindo aqui que você tá dando spoiler do vídeo de segunda-feira da semana que vem. Garota, eu sou dessas. Gente, isso não foi combinado. A Natália nem sabia que eu já tinha esse vídeo gravado. E ela tá falando... Assim, reparem, prestem atenção no que a Natália tá falando agora, do que ela fez para essa transição aí, vamos botar assim, né, não vou nem dizer de carreira, porque no teu caso não foi transição de carreira, né, você já era tradutora na empresa. No meu caso foi transição total de carreira, porque eu era bancária. Mas prestem atenção no que foi feito, tanto da parte dela quanto da minha parte, para sair de uma empresa com benefícios, carteira assinada e tudo mais, e trabalhar como autônoma em casa. Prestem atenção e depois comparem, tá? Principalmente para quem quiser passar por essa transição. Vai lá, Nath, continua, não vou te interromper mais não. Tá, ninguém mandou pergunta ainda? Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, o que eu posso dizer para vocês Tem uma só, desculpa, Nath. Tem uma só, mas é exatamente o que você já está falando. Tá? Boa noite, meninas, tudo bem? Vocês poderiam falar da trajetória de vocês, como entraram nesse mercado? Então, você já está falando sobre isso. Essa é a pergunta que nós temos. Então, manda Então, assim, isso faz 3 anos e meio, né? E de lá para cá, eu tive a grata oportunidade de traduzir muita coisa, muito, 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 muito legal. No primeiro ano, o meu foco foi montar meu portfólio. A Laila acompanhou isso muito de perto, né? Certinho. No primeiro ano, todo mundo me chamava de louca. A Laila, inclusive. Todo mundo dizia que eu era louca, que eu era... você tá... Bom, então assim, eu vou falar para vocês o que eu fiz. E quais foram os frutos positivos e negativos disso, tá? O que eu fiz foi, no meu primeiro ano como tradutora, eu trabalhei desesperadamente, tá? O meu foco era montar meu portfólio. Isso foi ruim? Por um lado foi porque eu abri mão de muita coisa com a minha família, eu acabei me sacrificando muito, acabei dizendo muito sim para cliente que não merecia sim.
porque eu basicamente dizia sim para todo mundo. Então eu não tive um feriado, tirei acho que 10 dias de férias só. Mas eu não tive fim de semana e tudo. Mas eu tinha aquele foco de montar o meu portfólio, né? E eu tava recebendo só trabalho incrível, assim. Tanto que tem 3 anos e meio que eu trabalho, e assim, eu fiz as últimas 5 novelas principais de infanto-juvenis da Nickelodeon. Netflix tem milhares de coisas minhas na Netflix. Eu fiz muita coisa legal. Assim, eu lembro que nos meus primeiros 3 meses eu já recebi uma oportunidade de traduzir a novela que estava bombando na Nickelodeon, que era Eu Sou Frank. É uma novela que já foi reprisada 1 trilhão de vezes de lá para cá, inclusive Canal Brasil, TV Cultura, todas elas, né? E, assim, quase todo o material da Nickelodeon hoje também está disponível no Netflix. Então, assim, eu traduzi muita coisa legal. Tava tendo muita oferta, eu tava me dedicando muito. E eu tava aprimorando muito o meu trabalho com a prática, porque era prática e eu gostava, eu amava aquilo. E cada vez que eu via meu nome no crédito de alguma coisa, eu me sentia muito chique. E aí aquilo ali mexia comigo demais. E aí eu ia me dedicando, me dedicando, me dedicando. E o meu foco era montar meu portfólio. Foi horrível, foi horrível. Falando em termos de cansaço e de abrir Estresse. mãos de estresse. Foi muito estresse. Foi muito estresse. No entanto, eu acabei montando um portfólio incrível, que hoje me possibilita coisas maravilhosas, como, por exemplo, nesses 3 anos e meio, eu fiquei sem trabalho, e assim, o sem trabalho que eu digo é, tipo, sei lá, passar 15 dias parada esperando alguma coisa chegar uma única vez, né? Porque eu sempre tenho trabalho. Eu acabei montando um portfólio tão bacana, né? O meu currículo ele é tão legal e o meu foco era realmente esse. Eu queria ter um currículo. Pode parecer até coisa de autoajuda, tá, gente? Mas assim, era o meu foco mesmo e foi muito legal, assim. Mas eu queria ter um currículo irrecusável. Eu queria ter um currículo incrível, que o cara abre e fala assim, pô, vamos chamar essa garota aqui pra traduzir, porque, pô, tendo traduzido isso tudo aí, ela, no mínimo, sabe traduzir, né? E acabou que foi realmente o que aconteceu. Eu acabei criando um currículo que impressiona muito, tem muita coisa bacana, casas incríveis, casas exigentes. E aí, quando outras casas menores abrem. Então, assim, hoje, por exemplo, modéstia à parte, mas assim, é difícil quando eu tenho um cliente novo, eu fazer teste, por exemplo. Acontece? Acontece. Às vezes por causa de estilo, mas quando é um cliente que já conhece aquele outro cliente, aquele outro estúdio, e ele sabe do estilo de tradução, então assim, ele já sabe que se eu trabalhei para aquele cliente X é porque eu atendo a expectativa. A grande maioria das pessoas me conhece. E eu acabei, assim, criando uma base, né? Sabe quando você cria uma base? Naquele primeiro ano ali, foi o primeiro ano que nossa, eu sacrifiquei bastante coisa, mas assim, eu criei uma base profissional. E essa é a minha base que me possibilita hoje não estar passando por perrengue de, de ter que ficar prospectando, de ter que ficar correndo atrás de cliente, né? Eu criei o meu portfólio naquele primeiro ano de trabalho. É a minha dica para vocês também. Assim, o mercado de tradução, aí vem o quinto ponto, acho que já é o quinto, já perdi. Não sei se é quarto ou quinto. Mas o mercado mudou demais em todos os aspectos nesses últimos 3 anos e meio, tá? Ele mudou para bom de forma positiva em um aspecto e de forma negativa em outro aspecto. Então, assim, o que mudou? Natália, vocês não estão fazendo perguntas, então eu estou fazendo a pergunta por vocês, tá? Tem duas perguntas aqui, Nath. Então manda. Eu tô Antes de deixando você entrar. falar. Tá bom. Que eu tô deixando você falar. M de Bastos está perguntando, gostaria de dicas de como conseguir clientes. Vamos na pergunta de cada vez, né? Você quer responder Vamos, essa? quero. Vamos lá. Você quer responder alguma? Pode falar, porque eu falo mais como da cobra. Eu falo muito. Pode falar essa, porque a próxima perguntaram para mim sobre legendagem. Então, vou Tá, deixar essa aí para você. beleza. Essa é a pergunta mais comum, tá? E a dica em primeiro lugar, a pergunta zero, tá? Marco zero. Você está preparado para conseguir clientes? O mercado está saturado, o mercado está inflado, o mercado está com muita gente. Porque tem cursos aí que estão formando
de 100 em 100, de 200 em 200, mal formados, tá? Então, o que é preciso saber? Marco zero, assim, para a gente começar a conversar. Tá preparado? Ah, Natália, eu fiz um curso e eu não sei. Bom, no fundo, a gente sempre sabe. No fundo, você está se sentindo seguro para procurar o seu cliente? Se você não estiver, se você tem dúvidas se você está seguro ou não está, eu te sugeriria fazer alguma oficina de tradução. Eu não estou falando só da minha, não, porque eu dou oficina de tradução lá na estrada, tá? Cursos menores, assim, onde a galera tem a oportunidade de traduzir e eu olho e digo se tá bom ou se não tá, se aquela... E eu falo mesmo, né, durante a aula, olha, você tá precisando melhorar aqui, aqui, cá. Mas tem muita, tem um. É que eu esqueci agora, não sei se é pretexto. Você já viu, Pretexto, ouviu? pretexto tem. O Paulo Umas Noriega, oficinas, inclusive, já deu palestra umas lá. oficinas incríveis aqui, presenciais no Rio de Janeiro. Então, assim, faça uma oficina para você se testar, para você Ou até avaliar. mesmo, Nath, deixa eu complementar para você, faça um outro curso, tá? Porque às vezes você ter uma visão de outra pessoa, a forma como a outra pessoa trabalha e tal, isso também ajuda. Ajuda muito. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Lailite, é que de repente são pessoas que investiram 2.000 e tantos Ah, reais sim. no curso, Uhum. sabe? Sim, E sim, aí tá sim. aquela assim, ah, eu não sei se eu tô preparado. E aí de repente investir mais 1.500 num curso da Uhum. estrada, Sim, ou, sim, sim. enfim. Aí a pessoa, sabe, ou já fez um. Bom, primeiro que na estrada, se a pessoa faz o curso de tradução para dublagem comigo com a Dilma, é impossível ela sair sem saber se ela tá pronta. Isso não Aham. existe, tá? Não tem como. Mas assim, se ela fez um outro curso e de repente a pessoa, pô, não tá. Sim, sim, Ah, sim. não vou investir 1.500 reais aqui. Então, assim, Aham. eu tô querendo, sabe, dar aquela testada, faz uma oficina, vai se Sim, algo testando, vai menor, de repente, né? algo É. menor, um curso mais barato, um curso para Uhum. você, oficinas. As Sim. oficinas que tem espalhadas aí, tem várias oficinas bacanas espalhadas por aí, tá? E A não pessoa faz, só, ok. de repente, Nath, não só oficinas, mas até palestras mesmo também. Porque isso de você ver o ponto de vista de outra pessoa, a forma como a outra pessoa trabalha, ou às vezes a didática mesmo, né? Isso também vai ajudar. Às vezes é porque a gente recebe assim, quando a gente está começando um curso desse de tradução para dublagem ou de legendagem, é tanta informação que a gente recebe que às vezes a pessoa fica até meio tonta, né? É muita coisa para prestar atenção e tal. Então, assim, às vezes pode passar um detalhe e isso gerar uma insegurança também. Então, pode fazer outro curso? Tem condição de fazer outro curso? Faça outro curso. Não tem? Faz uma oficina. Ah, pô, Laila, tô zerado de grana. Gastei tudo fazendo o meu primeiro curso. Então, tento participar de palestra, né? Alguma coisa assim, porque algo vai É. te abrir o olho. Assim, com relação à parte técnica de tradução audiovisual, legendagem e dublagem, eu sugiro que realmente, assim, palestra é sempre bom em qualquer momento, mas eu sugiro que realmente faça uma oficina, Pra por ter a causa das técnicas. prática É a prática. Ele só vai saber se ele está legendando se tiver alguém olhando você, no a Debs, trabalho. que dá aula lá na estrada, olhando e falando assim, cara, tu Sim. legenda. Não, tu não legenda, tá um lixo isso aí. E Uhum. eu sempre digo isso pra galera. E assim, no caso lá, eu dou as oficinas na estrada, e eu falo, tá? Eu falo, e eu sempre digo pra eles, não se constranjam com isso, porque é melhor você dizer, você ouvir da boca do teu professor, da boca do colega que está ali te instruindo, te ensinando, que teu trabalho não tá bom e que você não Do está que do preparado, cliente. do que você às vezes conseguir uma super oportunidade para traduzir para uma casa de, enfim, para um cliente ou Uhum. para um estúdio de dublagem. E o cara fala assim, cara, que loucura é essa aqui que tu me mandou? Porque isso aqui não é Sim. tradução para dublagem, não é legendagem de jeito nenhum, entendeu? Aham. Você se queima até, Então, né? não, você às vezes perde uma oportunidade de vida, É, tá? Tem verdade. eu até ouvi em algum lugar aí, algum desses textos motivacionais que assim, 90% deles são descartáveis. Eu ouvi uma frase equivocadíssima, tá? Que dizia assim: se alguém te pedir alguma coisa que você não sabe fazer, aceita e depois você aprende. Não, não é assim. Não aceita e depois você aprende nada disso, tá? Porque você não vai ter tempo de aprender a legendar. Eu nem legendo ainda, mas assim, você nem vai ter tempo de aprender a legendar em 3 tempos para mandar um trabalho pro seu cliente, entendeu? Enfim, mas eu tô pronta.
Natália, tô pronta. Tô aqui, já fiz oficina, ou então saí do meu curso extremamente bem preparada, tenho certeza que eu tô pronta. Então você precisa começar a chegar nos clientes, nos potenciais clientes de forma diferente que a grande massa está chegando, porque eles estão chegando com o pé na porta. Eles estão chegando, as ondas de 100 em 100, de 150 em 150 que estão se formando por aí, mal formados, eles estão chegando com o pé na porta. Nossa, eu fiz o melhor curso, o mais incrível, o mais fenomenal. E eu tô pronta para colaborar com a tua casa. Não, não chega assim, tá? Porque você vai passar vergonha, porque eles nem vão abrir o seu e-mail. Então, em primeiro lugar, você tem que chegar com humildade. Não tem muito o que fazer. Na verdade, a forma que tem para chegar, pelo menos eu não conheço nenhuma diferente, é por e-mail e por indicação. Né? Então, se você conhece, o que é muito importante, eu sempre digo isso lá no meu Instagram, a galera do seu Facebook, do seu Instagram, precisa saber o que você faz da vida. As suas redes sociais precisam saber o que você faz da vida. Se eu contasse para vocês a quantidade, por exemplo, a Bíblia, que eu estou traduzindo agora, a Bíblia da Mulher, eu estou traduzindo por uma indicação assim, de uma pessoa nada a ver, não era que, pô, peguei um trabalho aqui, trabalho numa editora, quero que você faça, faz comigo. Peguei e falei assim, pô, muito grata, porque eu sou cristã, eu queria pegar um trabalho nesse tipo mesmo e acabou casando. Mas assim, através de redes sociais, né? Hoje todo mundo já sabe que eu trabalho com isso, mas assim, houve uma época que ninguém sabia. Então, você precisa divulgar o seu trabalho nas redes sociais, não tenha vergonha, os seus amigos precisam saber. Às vezes, uma pessoa que você tem lá e que nada a ver, você fala, essa pessoa que nunca vai me arrumar um trabalho, e ela arruma. Às vezes ela tá na fila de um banco que tem um cara comentando com o outro assim, pô, precisava tanto de um tradutor para fazer não sei o quê. E o cara fala assim, eu conheço uma fulana. Assim, os trabalhos aparecem de forma inimaginável, tá? Então divulgue. Verdade. As pessoas precisam saber. Então é indicação e e-mail, tá? E você precisa saber quais são as casas que dublam, quais são as casas que trabalham com, enfim, com um produto que você tem, com um serviço que você tem para oferecer. E muito louco, isso eu sempre falo para os meus alunos, né? Que eu lá atrás, há 2 anos, há 3 anos, eu descobria quais eram os estúdios, Laila, assistindo as séries da Netflix. Eu também Eu fiz isso entrava, com a mas legendagem. olhava até o fim lá e via versão brasileira fulano de tal, versão brasileira ciclano de tal, versão brasileira Beltrano. Anotava tudo, entrava lá no Facebook, É. entrava no Google e pegava os e-mails de contato e entrava em contato com eles, tá? E aí chegava, oi, tudo bem? Eu estou fazendo o curso da Dilma Machado e eu estou querendo uma oportunidade. Gostaria muito de fazer um teste com vocês. Não cheguem com prepotência, tá? É e-mail e indicação. Então, assim, a resposta agora sintetizando. E-mail e indicação. E-mail. Como eu vou descobrir? Tem as plataformas de streaming aí, então você vai entrar e você vai. E tem Instagram agora, que todos os estúdios têm Instagram, então tu bota hashtag dublagem, coisa e tal, e vai lá garimpar. Vai atrás dos estúdios e, no caso de legendagem, a Laila vai poder falar melhor, né? Porque não são os estúdios que fazem legendagem, né? Ou são. Depende. E, A Drymark, por exemplo, faz os dois. Então, vai variar, né? Tem lugar que faz, tem lugar que não faz. pois é, então aí você garimpar, mandar e-mail. E no e-mail, como eu abordo, Natália? Aborda com humildade. Oi, eu sou tradutora, título sempre assim, tradutor para dublagem ou tradutor para legendagem, idioma tal, tal, pum, bota lá. No corpo do Objetivo. e-mail, no corpo do e-mail você seja objetivo, mas original. Né? Se alguém te der um textinho pronto, não faça isso, não mande um textinho, mande alguma coisa que. Oi, o meu nome é Fulano de Tal, meu nome é Natália Estrela, eu sou tradutora do idioma tal, tal, tal. Gostaria de ter uma oportunidade de fazer um teste com vocês, então. E aí, à medida em que eu consegui o primeiro cliente, oi, eu sou a tradutora, eu sou a Natália Estrela, tradutora para dublagem de idioma tal, 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 traduzo para casa tal, papapá, e aí conseguir uma oportunidade, já bota lá no corpo do e-mail, que você já mostra para aquele cliente que você tem uma credibilidade, que teve alguém que já te deu uma oportunidade, né? E aí é esse caminho. Não tem atalho, não tem mágica. Conseguiu o primeiro cliente, agarre-o com
unhas e dentes, entregue o seu melhor trabalho, porque aí aquele cliente passa a ser também meio que seu garoto propaganda ali, passa a ser o seu portfólio, que você já pode botar ele no corpo do e-mail. Oi, poxa, sou tradutora tal, da casa tal, gostaria de ter uma oportunidade com vocês. E assim, posso falar do mercado de dublagem. É um ovo, todo mundo se conhece. Todo mundo mesmo, tá? Então, assim, basicamente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, todos os tradutores, todos os estúdios de dublagem são herança da Herbert Richards. Então, todos os donos de estúdio hoje eram diretores de dublagem da Herbert Richards há, sei lá, 10, 15, 20 anos. E aí, quando a Herbert Richards fechou, eles abriram seus próprios estúdios de dublagem. Então, todo mundo se conhece desde criança. É, é um ovo de codorna. Então, quando você faz... Né, Laila sabe disso. E o fulano é irmão do ciclano, que é marido da Beltrana. Então, é um mercado muito pequeno. Em São Paulo também, eu também trabalho para São Paulo. Então, eles se conhecem. Tem uma hora que você começa a ser conhecido também, né? E é isso. Não tem atalho. Na legendagem é praticamente a mesma coisa, tá? Tudo que a Natália falou, de como você vai procurar, de como você vai começar, gente, é igual, tá? A mesma coisa. A única dica, um adendo, né, até, que eu vou dar para vocês, além, quando forem procurar pela internet, sites e tudo mais, vocês procurem dentro da área de vocês, tá? Se, por exemplo, espanhol. Cara, tinha muito estúdio quando eu ia procurar que não trabalhava com espanhol e só fazia produções de inglês. Por exemplo, a Delarte. Delarte só faz inglês, né? Não pega nada em espanhol. E para que eu vou mandar um e-mail para uma empresa dessa? Você pode até mandar, falando, eu pesquisei no site de vocês, vi que vocês só fazem produções em inglês, por acaso vocês fazem em espanhol? Você já tem tradutor na casa de espanhol e tal? Senão, eu tô aqui me apresentando. Eu fiz isso. Então, e é aquilo que eu falei, de forma muito pessoal, assim. Isso. Eles sentem isso. O cliente, o estúdio, enfim, o cliente, ele sente isso, que você está Sim. tratando. E hoje, com esses cursos que estão formando muitos tradutores ao mesmo tempo, eles estão criando um textinho que a galera já conhece. Então, por isso que eu estou falando aqui para os nossos seguidores lindos e maravilhosos. Vocês vão entrar, vocês vão chegar de forma bem pessoal, contando de forma sintetizada a trajetória de vocês, o que vocês estão fazendo e que vocês estão querendo. Olha o que ela fez, incrível. Pô, vocês traduzem para espanhol. Ali o cara já sabe minimamente que você sabe dele. Ele já tá falando assim, pô, ela pesquisou, porque ela tá vendo que eu não tenho trabalho em espanhol, ela tá me perguntando. É porque é muito chato você receber um e-mail que tá claramente Ctrl+C, Ctrl+V, mudando apenas o teu nome. Eu recebo isso por causa da minha empresa. E assim, não é nem uma empresa, eu não sou agência de tradução, entendeu? Eu tenho uma empresa para poder emitir nota fiscal. Eu tenho um CNPJ, vamos botar assim, né? E eu recebo e-mail ali pedindo oportunidade de trabalho que é claramente Ctrl+C, Ctrl+V. Isso se a pessoa, quando não manda assim bem pessoal, não mandou com cópia para 100 outras agências de tradução. Entendeu? Então não faça isso. Isso queima, tá? De cara, se você receber resposta, você tá no lucro. Porque você não vai receber resposta. Eu gostaria de fazer dar só mais uma observação, tá? Uhum. Se vocês mandarem e-mails, sei lá, 10, 15 e-mails, consegui encontrar, fiz uma listinha, mandei lá, bonitinho, dedique-se a isso, gente. Agora vem aquela parte assim do fofo, sabe? Do amorzinho. Façam com amor, façam com dedicação. É sério, eu fazia isso, cara. Pegava um caderninho do lado, escrevia o nome do estúdio, ia fazendo xizinho para quem eu mandei. Façam isso com carinho. Mandei 10, 15 e-mails e não teve nenhuma resposta, pois eu já recebi novelas inteiras para traduzir 7 meses depois, tá? Assim, de um estúdio de São Paulo, por exemplo, que eu mandei e-mail para eles, mandei umas 3 vezes, eles nunca me responderam, e quando eles me responderam foi com uma novela inteira. Oi, Natália, tudo bem? A gente percebeu aqui que nos últimos não sei quantos meses você mandou pra gente alguns e-mails querendo uma oportunidade. Pois então, a gente está com uma novela e gostaria que você traduzisse. Assim, então não desanimem. Já tá? aconteceu comigo também. Não recebeu resposta, não desanima. Por quê?
Quando você falou aí de resposta, pelo menos no ramo da dublagem, a galera não tem muito costume de responder. Eles não têm. Às vezes é porque a dinâmica de estúdio é muito sinistra mesmo. Os caras estão sempre no pancadão lá, geralmente o project manager, né? Geralmente é o diretor de dublagem também. Então, assim, eles não respondem, mas fica ali. Aquele e-mail, às vezes, fica ali. Aí lá na frente chegou um projeto no par de idiomas, pô, teve aquele cara que me, pô, vou chamar ele para dar uma oportunidade. Não desistam, Meses, não desanimem. meses depois. Pô, eu tô falando muito tempo. Então não desanimem, tá? Mandou. É uma semente que você tá plantando. Vai lá. Aí mandei aqueles 15. Beleza. Agora eu vou lá e vou procurar. Não é panfletar, galera. É mandar mesmo ali com carinho. Vai lá, entra no Netflix, perde uma noite, faz um balde de pipoca. Só que em vez de você assistir, fica lá maratonando série, você vai maratonar crédito. Eu maratonava crédito. Entendeu? Eu já E fiz ficar, muito isso também. olha, até falando aqui tem RH, Cória, não sei quem é, mas assim, é isso, é perseverança como em tudo na vida, sabe? É porque tem muitos cursos hoje em dia, uma galera querendo ser coach de tradutor, que eu acho que não se aplica muito, mas enfim, pode ser, tá tudo bem, né? Cada um ganha a vida como quer. Mas assim, é, não tem atalho, gente. É como tudo na vida. Tem que perseverar. Você vai ter que perseverar. Então, muita gente fica ouvindo esse blá 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 de que é pensamento positivo, é você ser, vou fazer isso aqui, é só você vai sair daqui fera e preparado. Não, não é, como toda profissão. Você tem que se construir, você tem que passar por muita. Eu passei por muita coisa ruim, gente, muita. Daria uma live inteira de 3 horas e meia aqui, só para contar para vocês tudo de ruim que aconteceu comigo. E hoje eu agradeço. Eu agradeço, porque tudo que eu ensino, enfim, eu aprendi errando, né? Porque dificilmente a gente aprende alguma coisa na vida acertando. Então, perseverança. Não fica achando que você vai sair do curso, que você vai encontrar 38 clientes com séries inteiras para te dar. Não, não vai ser assim. Se for ok, ótimo. Isso é incrível, mas isso vai ser 1%. Tá? Vai ser a exceção. Porque vai ser difícil, vai ter que perseverar. Mas vocês vão conseguir. Vai conseguir. E acabou, entendeu? É só perseverança. E ponto. E mais uma dica que eu dou para vocês também, antes da gente ir para a próxima pergunta, que tem mais, pelo menos mais duas aí, é quando vocês forem entrar em contato com o cliente, tá? Mas é meu primeiro cliente, eu não tenho nada para mostrar para ele, não tem problema. Você mostra para ele o teu interesse, tá? Não atira para todos os lados, não. Tá? É igual o médico. Médico não tem cada um a sua especialidade. Então, você vai fazer assim também. Com o que você quer trabalhar? Eu trabalho traduzindo vídeos para dublagem ou para legendagem, que seja de reality, ou então de romance, ou então sketch, ou sei lá. Tá? Mostra o seu interesse. É de ação, é de terror, é pornô, enfim, gente. Tá? Mostra o gênero que você gosta, que você pretende trabalhar. Por quê? Dizer que você traduz tudo é dar um tiro no pé. Isso eu aprendi no primeiro curso de legendagem que eu fiz. Tá? A professora falou, foi muito clara nesse ponto, que ela, na empresa deles, eles perguntavam quando chegava, né, algum tradutor interessado, e tinha tradutor que falava assim, eles davam as opções do tipo de vídeo, né, que você gostaria de trabalhar, de traduzir, e tinha gente que marcava todos os vídeos, sabe? E aí eles falavam assim, quando marca todos os vídeos, a gente sabe que não é um bom tradutor. Todos os vídeos não, todos os gêneros, a gente sabe que não é um bom tradutor. Então, cuidado para não dar tiro no pé. Eu sei que no início é muita ansiedade, é muito desespero para conseguir a primeira oportunidade, a gente quer pegar o que aparecer na nossa frente, mas nem sempre é assim. Se o cliente te dá a chance de escolher, ou nem chega a dar chance, né? Mas enfim, mostra para ele aquilo que você quer pegar. Eu, por exemplo, sempre eu falava na pós, eu juro para vocês. Tá? Eu numa aula da professora Merichel, eu falei, eu nunca vou traduzir culinária. Hoje eu traduzo para dublagem MasterChef, que além de ser culinária, é reality. Então assim, cara, aconteceu, veio parar na minha vida. Me especializei, hoje eu conheço vários termos de culinária, apesar de não cozinhar bem, entendeu? Mas tá ali, e eu faço e tô indo
cada vez mais rápido, porque eu já não preciso pesquisar tanto, eu já tenho um glossário montado e tal. Então, assim, busquem a especialidade de vocês, busquem o gênero que vocês querem trabalhar e mostra isso para o cliente logo de cara, tá? Isso é mais uma dica aí que eu dou para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver essa aqui da Ivana. Acho que foi a MG Bastos aí, ela fez uma pergunta, acho que ela estava perguntando sobre isso, sobre se especializar. Eu, por exemplo, adoro dizer que sou tradutora de novela, né? Todo mundo pergunta pra mim, o que você faz da vida? Eu nunca digo só, sou tradutora para dublagem. Eu sempre digo, sou tradutora de novela. Eu me especializei em novela, de verdade. Então, assim, sempre que um cliente tem tem que tirar água de pedra com alguma novela, eu que faço, geralmente, né? Eles me chamam porque eles já sabem que, assim, quando a novela, seja qual for o gênero, seja qual for, às vezes até novela com tradução intermediária, né? Que vem de outros idiomas e tudo mais, eu acabo fazendo. Porque acabei me especializando como tradutora de novela, né? É uma especialização informal, digamos assim. Não é uma coisa assim, estou especializada em tal área. Mas você acaba ficando conhecido no mercado por aquilo, trabalhar com aquilo. por determinado gênero. E outra coisa, não existe, né, a profissão tradutor de novela, mas a gente tem que falar de um jeito que as pessoas entendam. Não adianta eu chegar e falar de uma forma técnica, né? Porque as pessoas vão ficar assim, hã? Oi? Né? Igual quando, sabe quando a gente faz algum exame e a gente pega o laudo daquele exame e a gente fica assim, caraca, tô morrendo. Deixa eu botar aqui no Google para eu ver o que tá acontecendo comigo que eu não entendi nada. Né? É isso, tá? Não dá. A gente não pode falar com pessoas que não são da área de uma forma técnica. A gente tem que falar de uma forma que eles entendam, tem que falar a língua deles. Né? A mesma coisa para o direito. Às vezes você tá com uma causa na justiça e você vai ver lá o que o juiz declarou e tem um monte de palavra ali que você não entende nada e o advogado tem que traduzir aquilo ali para você. Né? Então, falem de um jeito que o cliente entenda. Tá? Se você está trabalhando com gente da área, com uma agência de tradução, com estúdio de dublagem, eles vão entender, óbvio, né? Porque são da área. Mas se você pegar, eu vou falar agora no caso da legendagem, né? Que eu trabalho com muito cliente direto. Pessoas que não entendem nada do que eu faço da legendagem, mas que querem ali o meu trabalho pronto. Gente, não adianta eu chegar e falar assim, não, porque eu vou fazer o timing, porque eu vou queimar a legenda, porque eu vou fazer isso, vou fazer... A pessoa não vai entender nada. Tá? Então tem que falar de um jeito que as pessoas entendam. Sempre pense nisso. Pensa no seu cliente e fale de um jeito que ele entenda você. Acho que agora fechou essa parte, né? Fechou. Vamos lá. Laila, você acredita que o mercado de legendagem deu uma caída ou continua igual? Obrigada. Não, eu acho que continua igual. Para mim, até a visão que eu tenho foi que deu até uma melhorada. Ou eu, assim, me permiti me abrir para o mundo, tá? Porque eu lembro quando eu comecei, eu só queria trabalhar com clientes brasileiros. Eu morria de medo, não sei porquê, eu morria de medo de trabalhar com clientes estrangeiros. Mas desde o ano passado, 2018, que a Diana nasceu, eu me permiti trabalhar com clientes estrangeiros e, tipo, pra mim tá ótimo. Eu não achei que caiu, não, tá? Aí a continuação dessa pergunta da Ivana. Eu fiz a pergunta porque vejo uma preferência pelos produtos dublados. Não. De repente, algumas pessoas até prefiram sim produtos dublados, mas tem muito produto que é dublado e legendado, tá? Nem sempre é a mesma Nas pessoa que plataformas de faz, streaming, são mas todos. Netflix, por exemplo, é tudo pois é, dublador. mas nem sempre é a mesma pessoa, né? Mas tem as duas Quase nunca. opções. Quase nunca. E são tradutores diferentes. São tradutores diferentes, não. São traduções diferentes, porque são técnicas diferentes. Tá? Não, eu não consigo usar a tradução que foi feita para uma legenda na dublagem. Né? Porque a dublagem, às vezes, você tem que encher mais. E na legendagem, a mesma coisa. Eu não posso pegar a tradução da dublagem e usar na legendagem. Porque vai faltar espaço, vai faltar tempo, vai faltar uma série de coisas aí que tem nas técnicas de tradução para legendagem. Tá, gente? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Um mercado é uma coisa, outro mercado é outra coisa. Mais uma pergunta, Nath. Como vocês orientam praticar?
Assistir séries, filmes, ir anotando termos. Nath, essa eu deixo total para você, que eu sei que você já falou sobre isso. Não aqui no Tradutor Iniciante, mas vamos lá, manda aí. Bom, nem sei, porque eu já falei tanta coisa sobre isso, eu falo tanto, né, sobre isso. Bom, para praticar, sim. O que fez toda a diferença do mundo para mim, quando eu comecei a trabalhar, eu sou das maníacas que faz... até uma brincadeira, assim, que a gente faz, eu falo, tem um amigo meu também, o Salmer, que a gente brinca que a gente faz o trabalho numa sentada só. Eu passo um capítulo de qualquer coisa por dia. E, inclusive, se tiver uma hora e pouco, assim, eu sou capaz de sentar e conseguir fazer um capítulo por dia, o que não é muito comum, tá? Bons A galera tempos. não consegue. Quem tem bebê não consegue. Mas, assim, o que faz toda a diferença no momento de você conseguir fazer um trabalho bom, de qualidade, inclusive de abrir o leque de opções, porque possibilita que você pegue trabalhos que estão com script ruim e você consiga fazê-los, é a sua compreensão auditiva. Então, se você tem uma excelente compreensão auditiva, você está 25% do caminho na frente, tá? Então, assim, eu preciso ser craque, sinistrão no meu idioma estrangeiro para ser... Porque muitas pessoas saem da faculdade de letras e não são tão boas assim no idioma estrangeiro, né? E realmente, para você trabalhar com tradução, você tem que ser excelente em língua portuguesa. Mas, assim, então, assim, às vezes a pessoa, é muito boa no idioma estrangeiro, mas não é aquela coisa, eu sou nativo. Mas, assim, se você tiver uma excelente compreensão auditiva, você sai muito na frente, porque você consegue trabalhar mais rápido, né? A tua cabeça, ela processa as soluções muito mais rápido. Como criar o seu glossário pessoal assistindo. Não tem jeito. Copiando do colega geral. Assim, assista tudo o que você puder. Principalmente, colegas, se vocês ainda não estão trabalhando muito. Porque eu, por exemplo, não consigo mais, né? Eu tava até ontem, eu ri muito. Porque eu recebi um banner dizendo assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você amava. E assim, Foi bom. trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você... Gente, eu fiquei horas rindo disso. Mas é porque é real. Não é que eu não ame mais, mas assim, eu simplesmente não consigo mais assistir. É difícil. Vocês imaginam entregar 5, 6 episódios de coisa por semana? Quando eu ligo e boto no Netflix para assistir qualquer coisa, a minha cabeça fica processando o que eu ia traduzir no lugar daquele colega ali. E se eu colocar no idioma original, a minha cabeça fica processando o que eu ia traduzir se eu estivesse traduzindo aquilo ali. É um inferno do bem, assim. Eu falo que eu não consigo assistir mais nada legendado, porque eu critico todas as legendas. Eu fico assim, esse spotting tá ruim, essa linha tá muito comprida. E, não sei. Gente, você começa a analisar tudo. Pra vocês terem ideia, assim, quando eu não tô trabalhando, tipo, eu fico na janela, olhando pro céu, assim, porque A gente tá rindo, mas é sério, tá? até os desenhos que meu filho vê, eu fico olhando a labial, assim, fico, aquela labial... Legal, porra, horrível isso, né? Então, assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você ama. Mas, assim, agora falando sério, como que você consegue? Principalmente para quem tá no início, tá? Porque depois é muito automático. Depois o negócio entra no teu sangue. Depois você consegue fazer, assim, as soluções, elas estão na sua cabeça. E você vai criando, sabe? Mas como criar um bom glossário para trabalhar com audiovisual, principalmente com dublagem? Porque legendagem, até onde eu sei, tem que ser mais sintetizado, o português tem que ser mais correto, o negócio tem que ser mais redondinho, né? Na dublagem, não. Na dublagem, a gente tem que usar um parceiro, não sei o que, tem que usar aquela gíria. Então, o que eu sempre digo para vocês, assistam o máximo que vocês conseguirem, né, de material dublado, para vocês avaliarem o trabalho daquele colega, as soluções que aquele colega usou. E aí você vai olhar para a boca, você vai ver o que ele falou na real, você vai ver o que ele traduziu e você vai falar, caraca, ficou muito maneiro, eu nunca teria pensado nisso. Ou a sua cabeça te vai dar vários insights de, pô, aquilo ali tá horrível. Se eu tivesse colocado tal coisa, teria ficado melhor. Além disso,
andar muito ligado. Andar ligado. Eu sei de tudo que as minhas irmãs, eu tenho uma irmã de 27, tenho uma irmã de 21, eu sei tudo que as amigas delas falam. Eu sei todo o vocabulário da galera LGBTS, eu sei todo o vocabulário da galera crente, eu sei todo o vocabulário da galera católica, eu sei porque eu ando ligada. Quando eu ando de BRT, eu fico prestando atenção no que o cara que tá vendendo a bala fala. Quando eu ando de metrô, eu fico prestando atenção. Quando eu vou na festa da escola do meu filho, eu presto atenção no que as mães estão falando. Eu sou muito ligada, né? E assim, eu sempre fui muito atenta, mas depois que eu comecei a trabalhar com dublagem, isso é primordial. Eu nunca mais ando na rua pensando em nada, sabe? Eu tô sempre na fila do pão lá, prestando atenção no que o padeiro está falando para cliente, sempre. E geralmente é assim que surgem as melhores coisas, tá? Então saibam de tudo, prestem atenção em tudo, porque o glossário de vocês sai da fila da farmácia, sai da fila do mercado, sai do cara que corta presunto e queijo lá sabe, na padaria. E é isso. É isso que eu indico. Gente, vamos lá. Tem mais umas 2 ou 3 perguntas aqui. E eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês. Que eu já recebi o aviso aqui de que a minha bateria só tem 20% agora. Ou seja, minha bateria está acabando. Sério? Meu Deus! Nossa. Vamos fazer parte 2 desse papo aí? Vocês querem parte 2? Coloca aí nos comentários aí. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar rapidinho. Tem 2 perguntas que são praticamente iguais, então eu vou botar elas 2 aqui e tentar responder juntas, tá? Ó, uma é essa aqui. E praticar com opções como TED. TED Talks, e tem outra aqui sobre TED. Vários vídeos de TED para praticar, no caso de quem ainda não tem experiência. TED que eu saiba só para legendagem, eu acho que não tem como fazer para dublagem, tá? Mas para legendagem, vale, tá? Ótima pedida. Pode fazer sim. É ótimo para praticar, para pegar experiência. E tem muita gente que coloca no currículo. Eu nunca traduzi TED, tá? Mas dizem até que feedback vocês recebem para saber como é que tá a tradução, se a tradução tá legal, se a legendagem tá legal. Então, assim, se vocês conseguem um trabalho, mesmo que não seja pago, e que você tenha um feedback, gente, feedback é tudo nessa vida, tá? Então, vai lá. No início da carreira, barra de ouro. No início da carreira, um feedback é um cara que esteja disposto a corrigir, te dizer, sinceramente, vale muito mais do que dinheiro. Verdade. Boa noite a todos. É necessário baixar um programa específico para tais traduções? Na legendagem, sim. Na legendagem, a gente tem o software, né, de legendagem. E aí pode ser o Subtitle Workshop, que é o mais usado aí de todos. Tem o Subtitle Edit, tem o Horse, tem... Enfim, gente, a Edge Sub, tem muitos programas de legendagem, tá? Então, para legendar, você tem que ter, sim, um programa. Para dublagem, não, né, Nath? Para dublagem, a gente faz no Word mesmo. Agora, eu uso VLC para rodar o vídeo. Fala aí. Agora, com o Netflix, as coisas estão ficando diferentes. Então, é verdade, que o Netflix é um pouquinho diferente. Agora a gente usa um software deles. Na verdade, não é software, é uma plataforma onde a gente meio que traduz e tem que estar tudo lá uniformizado. Então, assim, para Netflix, por exemplo, a gente às vezes traduz em Excel, mas na verdade não existe software, tá? Você tem que aprender as técnicas mesmo, que são técnicas que você do cliente, fazendo o curso, que são técnicas de como fazer vozerio, como você incluir uma reação, como você colocar fala sobreposta, fala simultânea, como sinalizar fala estrangeira, como sinalizar letreiro ou placa, enfim, esse tipo de coisa. E isso você aprende num curso de formação, de especialização. Mas não, a gente faz no Word, Excel agora também, tá tendo Excel, e só. Beleza. A última pergunta que eu tenho aqui, respondemos todas, hein, gente? Uma pergunta da MG Bastos. Pedi para ela fazer de novo, porque aí cortou e eu não consegui ver a pergunta inteira. Eu vi assim, para a gente traduzir para dublagem ou legendagem. A gente tinha que assistir o filme, a série ou a novela inteira. Eu acho que ela está se referindo ao seguinte, se, por exemplo, o capítulo fazemos uma novela que estamos dividindo você e eu,
se a gente tem que assistir tudo, né? Não. A gente nem tem tempo para isso. Se a gente tivesse que assistir tudo, a gente surtaria. Eu tenho uma amiga, que é a Sil Munhoz, que ela faz isso, tá? Mas é porque ela gosta muito, ela curte muito e tal, e aí ela vai lá e assiste. Mas assim, eu nunca fiz isso. Uma novela turca que eu tava muito apaixonada por ela, e aí foi pessoal mesmo, entendeu? Foi uma questão pessoal. Eu assisti porque eu queria muito saber, e eu além de tradutora, eu estava sendo telespectadora da novela, então eu acabei assistindo. Mas a gente não tem tempo de assistir tudo, né? Aí ela pode querer saber, Laila, como que mantém a consistência, É né? isso mesmo que era a pergunta dela. Então, beleza, estamos no caminho certo. Ela já mandou aqui. Então, a gente mantém a consistência se comunicando entre nós, né? Então, assim, os tradutores que fazem parte do mesmo projeto, a gente se comunica. Por Às vezes, exemplo, Nath, às vezes. bom, agora Porque, na Netflix, por exemplo, é obrigatório, que essa plataforma é sim, justamente para isso. eu tô te Então, falando das assim, vezes porque eu com o MasterChef, por exemplo, eu hoje pego o MasterChef inteiro. Mas quando eu comecei a traduzir o MasterChef, não era, eu dividia com outros tradutores. E que até hoje eu não sei quem eram os tradutores que traduziam comigo. Entendeu? Então, assim, nem sempre a casa disponibiliza para você saber quem é a equipe, quem faz parte da equipe, e aí, eu né, você acho, vai. Lely, eu acho que isso aí foi uma exceção total, porque assim, todas as casas que eu trabalhei, os Eu estúdios também. disponibilizaram total, sabe? Aham, em casa de Agora mesmo, novela, né? Eu também, comigo também foi assim. todos, série, Só o novela, inclusive MasterChef, virei amiga de quase todos, né? Tipo, a a Sil gente Munhoz eu acaba conheci numa novela ficando, turca. Geralmente eles até pedem indicação. Ah, você indica alguém para Uhum, fazer a tradução junto com você e a gente sim. indica. Então a gente mantém a consistência fazendo contato. Esse contato pode ser tipo o grupo do WhatsApp mesmo, pode ser por Uhum. e-mail, pode ser no Google Drive. Né? O último projeto que eu fiz, a colega fez uma planilha maneira lá no Google Drive que a gente montou um glossário. Então, qualquer dúvida que a gente ia lá no glossário que tinha lá, tudo uniformizado, tudo bonitinho. É, e tem também. Aí, eu falando da Sil, a Sil entrou. Aí, Sil, tudo bem? Boa noite. Eu tava falando de você, que você assiste os outros episódios, né? Quando você está traduzindo, você geralmente assiste todos os episódios, mas isso não é comum. Então, a gente mantém a consistência assim. E agora, quem trabalha com Netflix, existe uma plataforma que todos os termos são uniformizados lá dentro. Então, apareceu tal nome, tem que botar lá dentro e botar qual é a tradução. E tem a tradução em todos os idiomas, né? Então, a gente consegue manter um glossarião mundial ali. E é incrível isso, assim, para a qualidade do trabalho é incrível, né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, não precisa. Só se eventualmente você se apaixonar por algum galã turco, aí você vai querer assistir tudo por motivos de paixão, por motivos Virou né, de fã. motivo pessoal, mas assim, de É. ter que assistir, não tem, não. Não, e outra coisa também, a gente não assiste, por exemplo, que seja um capítulo só que você vai traduzir. A gente não assiste o capítulo inteiro para depois começar a traduzir, não, tá? Já vai É, assistindo, traduzindo, assistindo, traduzindo. Porque senão não dá tempo. O tempo que o cliente dá pra gente fazer não comporta isso tudo, não. Tá? Então, é. trabalhando e assistindo, não sei você, Nath, mas já aconteceu de às vezes eu estar tão compenetrada, mas na legendagem, na tradução para dublagem isso não acontece muito, não. Mas na legendagem aconteceu de eu estar tão assim envolvida com a cena que eu esqueço que eu tô trabalhando, gente. Aí eu paro, fico assistindo filme assim, amarradona. Aí quando peraí, não traduzi nada. Não... Eu choro muito. Eu Eu já choro chorei muito. muito também. Nossa. Horrores. Teve um A gente dia, chora, inclusive, a gente Salmer. ri. Teve um dia que o Salmer me mandou uma mensagem perguntando assim, que a esposa dele tá trabalhando Tá também, entrando, né? né? Fazendo tradução. E aí ele falou assim, ele me mandou uma mensagem assim, tipo, aleatória, nada a ver, 8 horas da noite. Nath, tudo bem? Olha só, você chora traduzindo, cara. Camila tá desaguando aqui. E eu tô achando isso meio estranho. Eu falei, deixa ela ser menina, Salmer. Pô, é isso mesmo, a gente tá traduzindo e às vezes a gente se envolve. Então, assim, por exemplo, num caso como esse, às vezes você está traduzindo o penúltimo episódio de alguma coisa e você está super emotivo, ela se envolveu com a Sim. história e você acaba
baixando, porque a gente tem acesso, geralmente a gente tem acesso ao material todo. Você vai lá e baixa o material, ou pede pro colega te mandar, você entra e assiste o fim para você saber o fim da novela, né? O fim da série. Mas, assim, de obrigação, você não tem obrigação de assistir tudo, não. Tem mais alguma perguntinha? Não, respondemos todas. Gente, E... que bom. seguinte, eu só tenho 10% de bateria, então nem dá pra gente continuar mais. Que daqui a pouco vai cortar de novo, mas vai ser porque meu telefone vai desligar. O que eu falo pra vocês é o seguinte, vocês querem parte 2 desse bate-papo? Assim, a gente nem faz um bate-papo, tipo, pergunta-resposta. Vocês perguntam o que vocês quiserem de tradução audiovisual e a gente responde. Vocês querem fazer isso? Coloca aqui nos comentários. Eu quero, eu quero, eu quero. Que aí eu marco um outro dia com a Natália e a gente faz esse pergunta-resposta aí de tradução audiovisual. Manda aí pra gente saber. Querem? Ó, já tem sim, 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 sim. Tá, então... Não, assim, só desse povo ter voltado mais rápido do que a gente. não é, A live menina? caiu e voltou todo mundo. Quando eu voltei, já estava todo mundo aqui. Mostra que a gente tem. E assim, é isso. É compartilhar aquilo que a gente sabe, né? A gente ter trilhado um caminho e poder compartilhar com os colegas e falar assim, ó, vai, trilha por aqui. E a gente está aqui também, depois de ter atravessado o mar, né? O mar seco, a gente falou, ó, chegamos aqui do outro lado, é só você ter perseverança, é só você. Tem que ter calma, não adianta que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem mercado para todo mundo. Assim, até só concluindo aqui para fechar essa janela, que eu tinha falado que tinha o ruim do mercado, nesses 3 anos e pouco, o mercado mudou para ruim e para bom ao mesmo tempo, né? Na verdade, ruim porque ele inflou muito, entrou muita gente ruim no mercado, entrou muita gente despreparada no mercado, tá? Por outro lado, a chegada das plataformas de streaming aumentaram muito o trabalho. Então Os hoje você dois, tem. tá, gente? Os dois, tradução para dublagem e legendagem. Então não pensem que, mas as pessoas preferem dublado. Mas essas plataformas sempre trabalham com os dois. Com os dois. Então, assim, tem muito material muito material, tá? Tem bastante coisa e os bons, os bem preparados, não ficam sem trabalho. Fiquem tranquilados. O negócio é entrar com perseverança, mas estando no mercado, é você fazer o seu melhor, que tem trabalho sim. Ah, mas aí vamos guardar, né? Se você está com 10% de bateria, a gente guarda para ficar com gostinho que quero mais para a próxima live. Isso aí. Então, vai ter parte 2, gente, tá? Aguardem, eu vou marcar com a Natália. Em breve a gente divulga aí para vocês, tá bom? Beleza. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Muitos beijos. E até a parte 2 do nosso bate-papo aqui. Valeu, Lailitia. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.